Papo reto. Fala galera tricolor, o papo reto de hoje é sobre a situação do Calegari, o pênalti perdido pelo Calegari e toda a repercussão do acontecimento ontem. A gente não vai falar basicamente do jogo, hoje tem live, né? Quero convidar vocês inclusive para a nossa live à noite, dobradinha tricolor, eu e Vilela falaremos muito do jogo, porque do resultado que aconteceu e os desdobramentos. Mas eu queria só, nesse papo reto de hoje aqui, falar sobre essa questão do pênalti do Calegari. São muitas informações. Primeiro, a informação do Lessa ontem, dando conta de que havia tido uma cobrança muito pesada do Diniz no vestiário a respeito do que aconteceu. O Eduardo de Barros, na coletiva, havia dito que a decisão foi de campo, que não estava planejado o que aconteceu, que o planejamento tinha o Ganso como batedor oficial, que a gente sabe que é ele mesmo, o Cano como segundo batedor, que eu acho até estranho também, Cano não é bom batedor, e o Arias como terceiro na lista hierárquica de cobradores de pênalti. E simplesmente, segundo o Eduardo Barros, o Calegari pegou a bola e falou, vou bater, e ninguém fez nenhuma objeção a isso, o que eu acho um absurdo. O que isso denota? Denota uma bagunça dentro do elenco do Fluminense, uma falta de profissionalismo imensa, porque não existe isso. Um jogador que não está nem entre os que figuram como batedores e lá pegar a bola e bater. Se o Arias pegasse a bola, se o Cano pegasse a bola, a gente até entenderia. Porque a gente diria assim, não, o Ganso não está se sentindo bem para bater o pênalti. Mas o Calegari pegou a bola, segundo o próprio Eduardo Barros falou, não é o cara que treina, não é o batedor oficial, ir lá e bater. Isso me cheira a tal família tricolor, né? Me cheira a tal família que os jogadores criaram entre eles. Do tipo, vamos dar um presente pro Calegari, vamos deixar o Calegari bater o pênalti. Eu sei que vocês vão dizer assim, pô, Quintela, mas isso é só teoria. Realmente é só teoria, porque no Fluminense a gente não sabe de nada. Pouca coisa no Fluminense vaza, e o que vaza a gente fica sabendo pelo Netflu, principalmente, né, pelo Lessa, e por outros aí. E o Netflu, eu quero até falar aqui que muita gente bate tudo no Netflu, mas o Netflu é um dos poucos que vazam realmente informações que interessam ao torcedor, né? Muitas que interessam ao torcedor. Então é importante também dizer aqui isso, né? Que apoia tanto aí, então é importante dizer isso aqui. Então o que acontece? O que aconteceu ontem foi a deflagrada bagunça que existe no elenco do Fluminense, essa coisa de ser todo mundo grandes amigos e uma grande família. Quando há grande família, perde-se a questão hierárquica. O Diniz estava puto por quê? Porque cagaram pro Diniz, cagaram para a decisão do Diniz, foram lá pegar e bater o pênalti. Agora o Diniz tem culpa também. Mas uma coisa ninguém fala também. Estão aí culpando o Calegari, que eu acho que é o menos culpado de todos eles. É muito fácil bater num garoto de Xerém, né? Um jovem que ainda não se afirmou, que tem suas limitações, mas que é um jogador dedicado, um jogador que é pau para toda obra, que o técnico precisa dele na esquerda, ele joga na esquerda. É muito fácil condenar o Calegari, mas ninguém vê que há dois grandes culpados, três, mas dois principais culpados nessa história toda. O técnico, que deixa a bagunça que tá, né, que confunde a sua função de gestor com a sua função de paparicador de medalhão do elenco, que é o que ele vem fazendo, escalando jogadores que não têm a mínima condição de jogar pela tal da gestão de grupo, pela tal da amizade da família. E dentro de campo tem um outro grande culpado. Não digo nem que é o Ganso seria o terceiro culpado, porque é o batedor oficial. O grande culpado é esse capitão que a gente tem aí, que, na minha opinião, como jogador, é um bom jogador, é um jogador que é indiscutível, fez uma ótima partida ontem, mas como líder não tem a menor condição de ser líder do Fluminense. Tá? O fato dele ser uma liderança técnica não faz dele uma liderança psicológica, uma liderança de grupo, uma liderança de presença. O Nino é um jogador que não tem a menor condição de estar no posto que está. E ontem ficou muito claro, era para ele ter pego a bola da mão do Calegari e dito, calma aí, Calegari, não é você o batedor de pênalti. O nosso batedor de pênalti oficial é o Ganso. O Ganso é que tem que bater o pênalti. Não é você que tem que bater o pênalti. Eu, como capitão, como representante do técnico dentro do campo, determino aqui que quem vai bater o pênalti é o Ganso. O Ganso eu não estou com confiança para bater. Então, beleza. Quem é o segundo da hierarquia, não é o Cano? Cano, então você bate. O Arias, você bate. Agora, o Calegari, então faltou liderança pro capitão do time, que ninguém falou sobre isso, mas ele é um grande culpado também, pelo que aconteceu. Falta mais profissionalismo dentro do Fluminense, porque a gente tem visto isso, né? Os jogadores, entre eles, desde o ano passado, torcida vai a jogador, o outro acha que tem que bater boca com a torcida, sabe? É mimimi pra caralho, é jogador achando que torcedor
é ruinzinho porque tá vaiando, é jogador chorando, deprimido porque vai de torcedor. E no final das contas, na hora que tem que assumir a responsabilidade, é isso aí. O seu Felipe Melo, por exemplo, que citando ele aqui, que gosta de comprar barulho de coleguinha, porque é o gestor de grupo, é o coach do Fluminense, no ano passado, na hora de bater um pênalti contra o Olímpia, foi aquela vergonha. Então, o que está acontecendo? Mais uma vez, eu trago aqui essa discussão do amadorismo que tem sido a gestão de grupo do Fluminense, tá? Vamos ser profissionais. É um jogo clássico. Não é Fluminense e Boa Vista. Se fosse Fluminense e Boa Vista, tava, se cagando. Foda-se. Mas é um clássico. Esse campeonato carioca não vale merda nenhuma, mas os clássicos valem muito. Clássico é uma final à parte. São os nossos rivais. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso. Isso daí tá parecendo pelada, que eu chego pro meu colega e falo assim, não, bate aí, vou te dar uma moral, bate o pênalti aí. Pelada. Essa porra não é pelada. Isso é muito sério. Se a gente faz 1-0 no Botafogo, dificilmente o Botafogo viraria o jogo ou empataria o jogo. O Botafogo tava com uma proposta que a gente vai falar mais tarde na live com o Vilela, de jogar atrás, chamar o Fluminense pro campo e tentar lançamento nas costas da primeira linha do Fluminense, que é frágil. Se o Fluminense faz 1-0, ele consegue pelo menos não se expor tanto. Embora o Diniz adora se expor. Então tá aí, né? Uma bizarrice dessa, que a gente é obrigado a engolir. Parece que teve cobrança pesada do Diniz no vestiário. Mas todas as ilações e todas essas críticas que a gente traz aqui, às vezes muitas delas até injustas, se deve ao fato de não ter transparência no Fluminense. De ninguém virar público para falar. A função do Fred não é a integração entre grupo e direção, além de ser um cara do planejamento esportivo. E que planejamento esportivo é esse que eu não conheço também? Gostaria de conhecer. Dá entrevista aí, Fred. Dá uma coletiva. Hoje era pra estar dando coletivo de Diniz. Não podia ontem porque estava expulso, mas hoje era pra ele pegar lá no CT, pedir pra falar e dar entrevista e explicar o que aconteceu no campo. Era pra ele estar fazendo isso hoje. Mas na hora que perde, ninguém quer dar entrevista. Eu até entendo. Tem uns que não devem dar mesmo não, porque pode falar merda. Mas, pô, não tem ninguém centrado nesse ali. É o capitão do time, que é o cara que tem que ter o equilíbrio. Por que ele não pegou o microfone ontem e deu entrevista? Diniz, capitão do Fluminense, é o Ganso ou o André? É o Ganso ou o André? Vamos tomar logo vergonha aí e vamos colocar a braçadeira no braço de quem merece, de quem tem liderança. A liderança não é só técnica. A liderança também, ó, é psicológica. A liderança é de postura. E a gente tem dois jogadores que têm postura e liderança técnica. Ganso e André. Pelo amor de Deus, Diniz, já passou do tempo já. Beleza? Saudações tricolores, comenta aqui embaixo, galera, o que vocês acham disso aí? Se concorda, discorda de mim, pode falar aí. Aqui é resenha, desde que tenha respeito, não tenha xingamento, desrespeito, o seu comentário é bem-vindo. É bem-vindo, valeu.